Bom dia, queridos. Em razão da situação com o coronavírus, estamos fazendo esse culto online para que todos possam permanecer na segurança da sua casa e evitar o máximo possível aglomerações. Temos que ser responsáveis, embora nós creiamos no poder, na proteção de Deus, temos que tomar esse cuidado. Antes de mais nada, passando os avisos, as reuniões da semana que vem estão canceladas por enquanto. Talvez a gente faça uma célula online, também como estamos fazendo agora, mas no momento nós vamos nos adequando às situações que são necessárias para a proteção de todos. Temos pessoas de idade em nosso meio que precisam também ser protegidas nesse momento. Eu gostaria de estar compartilhando a palavra de Deus com vocês. Eu gostaria agora de ler Salmo número 46, para que vocês possam acompanhar. Eu vou dar um tempo para que vocês possam encontrar na sua Bíblia o Salmo de número 46, que foi escrito por um dos filhos de Coré. Um salmo que foi escrito numa situação em que Jerusalém estava sitiada por Senaqueribe, rei da Síria. E ali nós encontramos algumas coisas bem interessantes. Vamos ler então Salmo 46 inteiro. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se removam para o coração dos mares, e as águas rujam e espumejem, e pela sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas águas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará desde o clarear da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se abalaram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos é conosco, o Deus de Jacó é o nosso alto refúgio. Vinde, contemplai as proezas do Senhor Jeová, que desolações tem feito sobre a terra. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra, quebra o arco e corta a lança, e queima os carros no fogo. Rendei-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado em toda a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso alto refúgio. Algumas traduções dizem no versículo 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Muito bem, queridos. A gente está com esse tema recorrente em tudo que é lugar a respeito do vírus que começou na China e rapidamente se espalhou pelo mundo inteiro. Um pequeno ser, um vírus minúsculo que sofreu uma mutação genética e passou a atacar seres humanos. Ele já existia em outros animais, existia inclusive alguns tratamentos para este vírus em outros animais, mas ele sofreu uma mutação. Bastou esse evento para tornar claro a todos o quanto a humanidade, com todas as suas estruturas e conquistas, é vulnerável. Uma criatura tão pequena foi capaz de fazer parar um planeta inteiro. Negócios, investimentos, atividades, casamentos, trabalhos, eventos de encontros, tudo adiado para impedir que o vírus se alastre e a contaminação tome proporções gigantescas. Momentos como esse servem para nos ensinar que toda arrogância humana é vaidade. Nada somos perante simples forças da natureza, mesmo contra seres que não podem nem sequer ser classificados como animais ou vegetais. O vírus não consegue nem pensar, nem fazer qualquer outra atividade senão se reproduzir. E para conseguir isso, ele precisa de hospedeiros que eles emprestam às suas células, onde ele descarrega seu material genético e obriga a célula a reproduzir cópias de si mesmo. Diante da fraqueza humana,
tão escancaradamente exposta, muitas pessoas entram em pânico. Descobriram que o mundinho seguro em que acreditavam estar é uma ilusão. Enchem-se de temor e surtam, fazendo coisas estúpidas. Para um cristão sincero, não é novidade que nós somos frágeis. A nossa existência se mantém única e exclusivamente pela força da vontade de Deus. Se Ele simplesmente deixasse de querer a nossa existência, nós sumiríamos como se nunca tivéssemos existido. Somos muito frágeis, mas a noção dessa verdade, ela não deveria nos colocar em pânico, porque na outra ponta de nossa existência há um Deus que não pode ser derrotado por nada em nenhum universo que possa existir. Entenda uma coisa: a sua vida é, foi e será sempre um milagre. As tribulações simplesmente tornam isso claro. Se uma criatura pequenina pode lhe tirar do mundo dos vivos, o que dizer então de homens, de principados, de governos e das hostes das trevas? Como não viver angustiado com a eterna possibilidade de encontrar algo que nos roube tudo que nós mais amamos nesta vida? Como manter a sanidade mental diante das tribulações? Esse salmista, filho de Coré, nos ensina a ter uma postura correta em relação à possibilidade constante da desgraça vir bater à nossa porta. Vamos orar. Deus querido, nós pedimos que essa palavra nos revele uma postura correta para esses dias em que vivemos. Que essa palavra nos mostre a Tua vontade e o segredo de uma vida vitoriosa. Eu peço por todos aqueles, ó Pai, que se encontram de alguma forma oprimidos, que nesta manhã encontrem da parte do Senhor refúgio, segurança, conforto, consolo e vitória, em nome de Jesus. Amém. O primeiro versículo desse salmo começa com uma afirmação: Deus é o nosso refúgio, socorro refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Essa afirmação de que Deus é o nosso refúgio, ela vai se repetir em outros versículos, mostrando que o tema principal desta mensagem, desse salmo, é justamente a questão de Deus como um refúgio. A primeira coisa que nós precisamos aprender é nos escondermos em Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Refúgio, a tradução dessa palavra, marché, uma proteção contra os temporais, contra os perigos ou até mesmo contra a falsidade dos outros. Representa um lugar de fuga dos problemas, das inseguranças e das ameaças. Já a palavra fortaleza é tradução da palavra hebraica tsué, que tanto pode representar um lugar firme e forte, onde você pode lutar confiantemente contra os seus inimigos, como também pode simplesmente significar poder físico, material ou social. Enquanto que a primeira figura está associada à fuga, a você se esconder, a segunda está associada à luta e à conquista. Deus é tanto uma coisa como outra. Quando estamos inseguros, Ele é o nosso refúgio. Quando precisamos de forças para lutar, Ele é o nosso ponto firme por onde podemos prevalecer contra o inimigo. Mas fica uma pergunta: por quê? Nas angústias da vida há muitos que não conseguem encontrar este refúgio e esta força para lutar. Já pensou nisso? O que faz com que algumas pessoas, diante das dificuldades, elas se fortaleçam ainda mais, enquanto que outras simplesmente desmoronam? E às vezes o discurso de uma vida inteira se mostra vazio.
nos momentos das dificuldades. Uma das razões é porque as pessoas não são treinadas para isso. Não se acostumaram a mergulhar fundo na presença de Deus quando tudo estava bem e as coisas pareciam calmas. Então, quando estão no meio da confusão, não conseguem encontrar o caminho para a presença imediata, íntima e profunda de Deus. Em épocas de guerra, ou em países onde há catástrofes naturais, como tsunamis, terremotos, furacões e tornados, as pessoas são constantemente treinadas para se proteger indo ao abrigo mais próximo. Era assim na Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial, sob os pesados bombardeios da Alemanha nazista. Os civis precisavam saber que, ao som das sirenes de alarme de ataque aéreo, deveriam largar imediatamente tudo o que estavam fazendo e se dirigir o mais rápido possível para um dos abrigos antiaéreos que havia na cidade. O mesmo acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, naquela região onde constantemente há tornados, especialmente agora que estão entrando na primavera, é a época em que os tornados mais se manifestam. Os alunos nas escolas, de repente, têm no meio da aula o som de uma sirene tocando e eles são treinados para se organizarem, para irem o mais rápido possível para o abrigo subterrâneo. Mesmo que não haja nenhum tornado, eles estão se preparando para quando vierem essas tormentas. E eles sabem que não é questão de saber se os tornados aparecerão. A questão é quando eles aparecerão. Eles estão preparados para quando eles vierem, porque eles certamente aparecerão. Também para nós, as tribulações e dificuldades são uma coisa certa. Elas virão. Aqueles que aprenderam a buscar a segurança e força na presença de Deus durante os dias tranquilos, não terão dificuldades em encontrar as mesmas coisas nos tempos de lutas. Muitas pessoas elas começam a procurar Deus quando tudo está desabando. Mas quando tudo está desabando, é o tempo de procura de Deus, vivido antes das dificuldades, que vai segurar uma pessoa. Então, a munição para o tempo de crise é conquistada no tempo de tranquilidade. No tempo em que as pessoas não têm dificuldades, é que elas precisam aprender a se esconder em Deus. Entenda, a sua intimidade com Deus é que vai segurar você nestas horas. Apenas discurso religioso, sem experiência de entrar na presença de Deus através da oração diária e da vida devocional, desmorona completamente nos momentos difíceis da vida. Não adianta apenas dizer Deus é meu refúgio e fortaleza. É preciso fazer disso a sua experiência diária para que ela tenha efeito no meio das provações. É comum ouvir as pessoas clamarem, meu Deus, quando a tragédia bate à porta. Poucas são as pessoas, porém, para quem estas expressões são mais do que palavras soltas ao vento. Faça de Deus o seu refúgio, lugar onde se esconder das ameaças, quando elas ainda não estão presentes. Faça de Deus a sua fonte de força, enquanto ainda não precisa lutar com as forças que tem e não tem para simplesmente sobreviver. Então, quando as ameaças chegarem, elas não terão o poder de derrubar você. Versos 2 e 3 dizem assim, portanto não tememos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no meio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Diante desta possível contaminação mundial, previsões muito ruins são feitas.
Alguns dizem que a parada forçada derrubará a economia, especialmente a nossa, que já está fragilizada, e entre outras coisas mais. As águas estão espumando, estão se tumultuando. Pessoas entram em pânico. Uma mulher comprou 900 rolos de papel higiênico. Nos Estados Unidos, pessoas estão estocando água, sendo que não há evidência de que vai faltar água. Acontece que o homem que se esconde em Deus permanece tranquilo, em paz. Não é uma paz que vem apenas de um pensamento, de uma estrutura mental. Ela vem da presença de Deus na vida deste homem. Não é um conceito. Não é dizer apenas Deus é o meu refúgio e Ele vai me guardar, que vai manter essa pessoa firme diante da tribulação. É a experiência de Deus como um refúgio. É a experiência da presença de Deus, a experiência reforçada por uma história de vida recheada de momentos de livramento, de ação poderosa de um Deus fiel que nunca abandona suas ovelhas. É uma certeza sobrenatural que nasce da percepção da ação e da presença de Deus em sua vida. Veja o que Paulo diz em Filipenses 4, versos 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Paulo fala de uma paz que não vem apenas de um conceito mental. Essa paz excede todo entendimento porque não parte de uma suposição humana. Ela tem origem em Deus e não pode ser abalada nem mesmo pela experiência da proximidade da morte. Todo esse transtorno que nós vivenciamos hoje não significa que Deus perdeu o controle das coisas. Aquilo que para nós é uma situação completamente inesperada, quem imaginava no começo deste ano que o mundo inteiro iria ter que fazer uma parada forçada? Este evento não pegou o Criador despreparado. O Deus que criou o tempo conhece todo o tempo, seja ele passado, presente ou futuro. Nada pega Deus de surpresa. Não existe um Deus coçando a cabeça, dizendo, por essa eu não esperava. Por isso, não tema. Esconda-se em Deus, ouça a voz de Deus, busque a orientação diária, o passo a passo para saber o que fazer durante a crise que se instalou, até que ela passe, porque ela certamente passará. Essa luta que nós enfrentamos hoje tem hora marcada para terminar. Deus já conhece o dia do fim dela. Apenas nós é que ainda não sabemos. Para nós, seus filhos, todo o mal, ainda que pareça sem sentido, será transformado em bem. É o que Paulo fala em Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Versos 4 e 5 dizem assim: há um rio cujas correntes chegam à cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde bem cedo, desde antemanhã. Na presença de Deus há toda a provisão que nós precisamos. Ao nos aquietarmos em sua presença para ouvir sua voz, receberemos a orientação dada pelo Espírito Santo, que nos guiará nos passos necessários para sair do vale da provação. Quando fala aqui de um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, está se referindo provavelmente ao rio que abastece o tanque de Siloé, um rio subterrâneo. Neste lugar, séculos mais tarde, Jesus curou um paralítico. Esse rio abastecia a cidade de água. Então, quando os inimigos cercavam a cidade, tentando fazer com que as pessoas morressem de fome e sede lá dentro, a cidade permanecia segura, porque nunca faltava abastecimento de água por causa do rio de Siloé. É um rio sereno.
refere-se a esse rio como um rio de águas tranquilas. Era uma fonte de refrigério para as pessoas cercadas pelo inimigo. Esse rio fala da provisão de Deus que nunca se acaba, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. E essa provisão está disponível para você. Mas veja o que o profeta Isaías mais tarde falou ao povo judeu. Isaías capítulo 8, versos 6 e 7. Isaías fala assim: em vista de este povo ter desprezado as águas de Siloé, que correm brandamente, e estão se derretendo de medo diante de Rezim e do filho de Remaías, eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria, com toda a sua glória, águas que encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras. Fala da invasão da Síria, que tomou todo o lado norte da nação de Israel, porque eles rejeitaram o suprimento que vem de Deus. Perceba que Deus está dizendo: vocês podiam ter encontrado descanso e segurança na minha presença, mas vocês rejeitaram, falando para Israel. E agora, por causa disso, as tormentas que vêm de fora vão inundar a sua terra e vão tomar conta de tudo. Não despreze as águas que emanam da presença de Deus, para não ficar sem ação quando as águas turbulentas deste mundo se lançarem contra você. Deus está no meio da cidade é uma referência à nuvem da glória da presença de Deus no templo. Quando Salomão consagrou o templo, a nuvem da presença de Deus se colocou lá. E então ela tem permanecido até o tempo do profeta Jeremias, que depois de tanto dar as costas para Deus, Deus também se retira de Jerusalém. E então Jerusalém é entregue ao inimigo e os babilônios tomam conta da cidade. A ideia é exatamente essa. Se nós abandonamos a fonte que nos dá o sustento que não acaba, nos veremos sem recursos no tempo da provação. Mas isso é para aqueles que abandonam. Mas o contrário, quer animar você, meu querido, a aprofundar a sua relação com Deus, a ir além do ritual religioso e entrar na presença direta de Deus dia após dia, até você ser uma árvore incendiada como a árvore que Moisés viu no deserto, tomada pela presença de Deus, dentro do fogo, porém sem ser consumida por ele. Bramam as nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Enquanto as nações, os reinos da terra se agitam, e como estão se agitando hoje, na presença de Deus a paz inabalável. Acima de todo o ruído das guerras dos homens, Deus levanta a sua voz e essa voz não pode ser ignorada. Ele ordena e a pior das ameaças se dissolve em nada. Tantos se levantaram para destruir o povo de Deus e o povo de Deus permanece. Deus está com você desde que você se tornou filho de Deus. Agora a pergunta que vem é: você está escondido em Deus? Da resposta a essa pergunta vem toda a diferença entre uma pessoa e outra no momento da tribulação. Versos 8 e 9. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuam na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Nestas horas é bom lembrar das coisas que o Senhor já fez. Você tem um histórico do mover de Deus na sua vida? Pensa. Como é que você vai lembrar das coisas que o Senhor já fez, se não houver experiência de Deus ao longo da sua vida?
É de fundamental importância desenvolver uma história do mover de Deus na sua vida. As intervenções de Deus no passado nos ensinam a confiar nele no presente. Mas como vai ter isso alguém que tem pouca ou nenhuma experiência de Deus acumulada em sua vida? Perceba como é importante você aprofundar a sua vida na vida de Deus. Deus não pode ser um detalhe da sua vida. Ele tem que ser a sua vida. Quando Deus for totalmente a sua vida, a tua vida vai estar tão cheia de provas do poder de Deus que não haverá dificuldade que possa te derrubar. Por isso os versículos 10 e 11: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra, o Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. 3 vezes nesse salmo se repete: Deus é nosso refúgio. Deus é o teu refúgio. Deus é a tua segurança. Nele você pode se esconder em qualquer momento. Mas o texto diz também: aquietai-vos. Esse aquietai-vos também pode ser traduzido por pare de lutar. Pare de tentar controlar aquilo que você não pode controlar. Pare de de ficar se agoniando, se atormentando pelas coisas que estão fora do seu alcance. Faça aquilo que está ao seu alcance. Na questão desse vírus, fique em casa. Evite contato. Lave-se constantemente, especialmente as mãos. Mas não viva angustiado por causa da possibilidade de pegar uma doença. Porque uma vez que você se cuida, Deus está no controle. E o Senhor dos Exércitos não pode ser derrotado. Terminando, meus queridos, saiba que Deus é Deus. E nada mesmo pode escapar ao seu poder. Aquiete o seu coração. Determine-se a impedir que sua cabeça comece a girar em um círculo vicioso e repetitivo de pensamentos de ansiedade. Cale-se. Ordene a sua alma, traga cativos os seus pensamentos, livre-se de tudo e entre na presença de Deus nesses dias. Quem sabe esta pausa forçada não é Deus querendo lhe proporcionar uma oportunidade para aprofundar a sua vida com Deus? Fica esse desafio, meus amados. Descansa. Faça tudo o que você puder para ajudar. Mas descansa na certeza de que Deus é o teu refúgio. E que, estando escondido nele, nada pode te abalar. Mesmo a morte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Que essa seja a experiência sua a todo instante dessa curta existência na Terra e por toda a eternidade. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Eu quero orar ainda para terminar. Pai amado, obrigado pela tua palavra que é sempre viva e eficaz. Obrigado porque não é só uma palavra, mas é a promessa de um Deus que cumpre aquilo que promete. Obrigado porque podemos ter refúgio em Ti e nos ensina cada um de nós a vivermos a realidade de um Deus presente que nos cerca e protege por todos os lados. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.